do Facebook. Bem-vindos também, meus irmãos do YouTube. Olha, o tema da nossa mensagem é os demônios e seus associados. Vamos ler a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 18. Vamos ler até o versículo 22. Olha lá. Considerai o Israel segundo a carne. Preste bastante atenção. Paulo não manda olhar para a graça. Paulo manda olhar para o povo de Israel. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? 19. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? 20. Antes digo que as coisas que eles, o povo de Israel, sacrifica, é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associado aos demônios. Até aqui. Os demônios e seus associados. Vamos ouvir o que a revelação tem para nós esta manhã. Pai amado, bendito, eu te louvo, eu te exalto, porque tu concede a nós meros mortais na carne, porque no espírito somos imortais. Viemos de ti, vivemos por ti e retornaremos a ti quando cumprido os dias de nossa carne nesta terra. Esta manhã eu te peço que tu me uses neste tema polêmico, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui reunido diga amém. Amém. Paulo chama os coríntios, que também viviam debaixo de uma idolatria. Neste período, o ídolo, o Deus é Apolo. Os coríntios viviam debaixo da idolatria. A Ásia vivia debaixo de uma idolatria. Veneravam Ártemis. Paulo chegou em Atenas e disse que a igreja, a cidade, estava mergulhada numa profunda idolatria. Disse Paulo que chegou a um local e viu um altar escrito ao Deus desconhecido. Então Paulo repreende a igreja de Corinto por causa da idolatria. A idolatria nos dias de hoje não é diferente. As pessoas não defendem evangelho, defendem os seus líderes. Se você defender o evangelho, as pessoas vão contra você, porque os líderes não pregam aquilo que está no evangelho. Então, é comum a idolatria entre o povo, porque se você falar do evangelho, vai contra o que o líder fala. E eles não estão aqui para defender o evangelho, eles estão para defender o líder. Você pode falar mal de quem você quiser, mas não fala mal do pastor, que eles não gostam. Então Paulo chama esta comunidade e diz aqui, lá no versículo onde nós lemos, por favor, Miguel. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Então as pessoas estavam oferecendo sacrifícios aos ídolos, estavam participando da mesma coisa. Olha, grande parte do que se diz igreja pede sacrifícios aos seus membros. E algumas instituições, respeitosamente falando, dizem assim: quanto mais sacrifício, melhor. Ouça, Deus não recebe sacrifício de ninguém.
o sacrifício já foi feito na cruz. Não existe mais sacrifício a ser oferecido por nada. Qualquer outro sacrifício é a ídolos. É idolatria. Então ele diz no versículo de número 19: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Se você sacrifica alguma coisa a ídolos, a Moloque, se você sacrifica alguma coisa a Baal, se você sacrifica alguma coisa a São Jorge, o ídolo não é nada, porque são coisas feitas pela mão dos homens. Esses ídolos não têm nenhum poder, têm influência. Como eu já fui devoto de São Jorge, não há poder nenhum ali, porque aquilo é fruto, obras da mão do homem. Não há poder nenhum, não poderia me salvar de balas, não poderia me curar, mas causava uma influência na minha vida. Eu acreditava então que eu poderia trocar tiro com a polícia, porque eu tinha o corpo fechado, porque Ogum era o meu guerreiro. Só que isto não é uma verdade na sua essência, é uma influência. Eu era influenciado por esses ídolos e oferecia sacrifício. Em abril, eu ia num terreiro, aos meus 17 anos, e mandava matar um boi para Ogum. Ogum é um ídolo feito por mãos de homens, não come bois. Então, tanto o ídolo como o que eu oferecia, disse Paulo, não tinha valor nenhum. E o que é que acontecia? Provocava ira a Deus. E debaixo desta ira, vinha sobre a minha vida doenças, desafetos, veio balas no meu corpo, fiquei preso. E eu pensava, Ogum me abandonou. Mas não existe Ogum, existe uma influência. E o que é que estava acontecendo? Eu estava sendo punido pelo Deus Altíssimo, porque Ele não aceita idolatria. Só que idolatria não é apenas estar curvado diante do ídolo. Idolatria também é a avareza. Idolatria é amar mais a mulher do que Deus. Idolatria é venerar o púlpito pastoral. Idolatria é defender o pastor e não defender a verdade. Idolatria é venerar a placa, é defender título. Tudo isto é idolatria e as pessoas estão debaixo de punição, quando deveria estar debaixo da bênção. Então Paulo disse, nem o que você sacrifica ao ídolo, porque ninguém pode sacrificar nada a Deus. Isto é uma mentira, um engodo, dizer que Deus, quanto mais sacrifício para Deus, melhor. E dizem assim, Abraão sacrificou. Mentira também, que Abraão não sacrificou ninguém. Abraão foi levar o seu filho para ser sacrificado, mas quando chegou lá, ele não sacrificou. Ele voltou com o seu filho de volta. É verdade, Deus proveu. Tanto o ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios. E aí, Geraldo? Então, e aí? A palavra diabo quer dizer adversário, não é um ser. A palavra Satanás não é um ser, quer dizer opositor. Então não é um espírito à parte. E demônio, da palavra original quer dizer daemon, espíritos. Então, demônio não é um adjetivo. Demônio
não é algo que eu aplico. Demônios quer dizer espíritos. Então, este demônio, este espírito, está aonde? Dentro de cada um de nós. A palavra daimon quer dizer espírito, e o homem é formado de corpo, alma e espírito. Então, esse espírito que está dentro de você, no grego é daimon. Este daimon pode ser também daimon kakos, que quer dizer um espírito mau. Você pode ser esta pessoa maravilhosa, como pode ser também um ser insuportável, como já fostes alguma vez. Se nós fôssemos relatar aqui a bênção que eu sou, ou que eu fui, só a minha esposa pode contar. E aí, era um ser que veio do outro mundo e entrou na minha vida? Não, está dentro de mim. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Porque a igreja quer dizer que o que você fez de errado foi que veio um ser voando aqui, com uma orelha desse tamanho, um gárgula, e entrou dentro de você. Mas não é o espírito, já vou te mostrar. Então é preciso entender que diabo é diferente de demônio. Porque quando você prega, os meninos lá na internet dizem assim, e o demônio de Gadara? Ué, mas eu estou falando primeiro do diabo. Primeiro eu estou falando do sócio do sistema, depois eu vou falar do empregado deles, que eles são associados aos demônios. Um culto que não tiver uma pomba gira não teve poder na igreja. Então Paulo disse, antes digo que essas coisas que sacrificam é a demônios, que as sacrifiquem não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. 21, não podeis beber o cálice do Senhor. Olha, Paulo fala numa linguagem de figura, que o Senhor não tem cálice. E o cálice dos demônios. Demônio não tem cálice. Então ele está dizendo aqui a respeito da doutrina. Vocês não podem aqui conhecer o que é doutrina do Senhor, o que Deus quer que sacrifique ou não. E vocês não podem beber dessa doutrina demoníaca, dessa coisa de vida sacrificial, subir ao monte, ralar o joelho. Toda vida sacrificial é uma vida demoníaca. Então ele diz, não podeis ser participante da mesa do Senhor, daquilo que se oferece a Cristo, e nem daquilo que se oferece aos demônios. 22. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? De onde Paulo está tirando isto aqui? Alguém iria me dizer, recebeu no terceiro céu. Alô? Lembra que ele está mandando olhar para Israel? Então Paulo tira isso da lei de Moisés. Bota lá, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 16. Olha da onde Paulo está tirando aquela fala. Com deuses estranhos o provocaram a zelo. Com abominações o irritaram. 17. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Então, quem eram os demônios que recebiam os sacrifícios? Deuses. Então, todo ídolo é um espírito demoníaco que causa influência. Assim como São Jorge causou na minha vida, me influenciando e despertando em mim um daimon mal. Porque, como eu pensava que São Jorge poderia fazer alguma coisa na minha vida, eu andava com 2 pistolas, trocava tiro, fui preso, todo mundo sabe. Fui preso por causa da influência de quem? Desses deuses. E quando eu sacrificava quem? A demônios. E disse o próprio Deus que eu provocava o quê? Ira nele. E quando vinha um castigo, eu achava o quê? São Jorge falhou. Ele não pode falhar porque ele não é nada. Era que, na verdade, Deus estava me punindo, porque Deus não aceita idolatria, mas de espécie nenhuma.
Então ele disse: sacrifício ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses, a ídolos que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se entremeceram seus pais. Deus disse: vocês estão se envolvendo com coisas que os antigos não se envolveram. Então o povo começou a viver de uma idolatria. Tem um versículo 21, Miguel? Versículo 21. A zelos me provocaram. Vê que está igual ao que Paulo disse? A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Está pegando? Portanto, eu os provocarei a zelos com aquilo que não é povo, com uma louca nação os despertarei a ira. E veio os gentios para não se envolver com nenhuma espécie de idolatria. Então, Deus não quis, não quer e nunca aceitará adoração a outros deuses, a outros ídolos. Disse Deuteronômio capítulo 20, versículo 2 ao 5, olha aí. Que Paulo, como fez uso da lei, eu vou fazer o uso aqui também para te mostrar. Tem aí? Êxodo capítulo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Não terás o quê? É para ter outros deuses, outros ídolos? Não, é para ter outros, não é. Depois diz Deus no versículo de número 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. É para fazer ou não? Não é para fazer. Ele disse isso aos judeus. Paulo disse: vocês olham Israel segundo a carne. Depois ele diz no versículo de número 5, não as adorarás, não lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, e que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Então, por causa desta atitude, até a quarta geração, Deus visitou com ira, com punição. Então, começa aqui você entender que por trás de toda adoração a ídolos, um espírito é despertado na vida da pessoa, um espírito mau. Então, olha só o que aconteceu em 2 de Reis, e eu começo a entrar, então, mergulhar mais fundo. Olha aí, 2º livro de Reis, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Nós estamos começando hoje a colocar as bases, tá? Olha aí. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. 2. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhe: ide e consultai a Baal-Zebude, Belzebu, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Quem é Baal-Zebude ou Belzebu? Belzebu era um ídolo. E os ídolos, disse Paulo, não tem valor nenhum. Ah, e nem o que se sacrifica a ele. Mas ele tinha influência. Quando ele caiu doente, ele pensou que a doença foi posta por quem? Por Belzebu. E quem era Belzebu? Belzebu era o senhor das moscas, o deus da enfermidade, segundo a crença dele. Que na verdade, disse Paulo, não pode fazer nada. Tem mão, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Tem olhos, mas não vê. Então, essa enfermidade aqui nele gerou-se o que eles chamavam de um rei endemoniado, porque estava com enfermidade, segundo a tradição deles, colocadas por Belzebu. Não é que veio um ser e fez ele beber.
Não é que veio um ser e fez ele cheirar. É que a influência ao ídolo fez ele sofrer aquelas coisas e ele prestar essa adoração, esse culto. Então diz no versículo de número 3: mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te, sobe para te encontrares com o mensageiro do rei de Samaria e diz-lhe: porventura, não há Deus em Israel para ir desconsultar Baal-zebu, Deus de Ecrom? Então Deus estava dizendo: olha, só há um Deus. Por que é que vocês estão consultando a Baal-zebu? E na crença judaica, na crença desse rei, o que ele achava? Estava doente. Quem foi que colocou essa enfermidade nele? Beelzebu. Porque Beelzebu era o Deus da enfermidade, o Senhor das moscas. Então, segundo a crença, ele era uma pessoa endemoniada. Então, nos dias de Jesus, toda a pessoa que tinha uma enfermidade, os rabinos, a tradição judaica, atribuía isso a Beelzebu. E olha esse relato, olha só esse relato. Mateus capítulo de número 12, versículo de número 22. Mente de Cristo ativada, máxima atenção. Então, lhe trouxeram um endemoniado cego e... Pode parar aqui. Como é um demônio cego e mudo? Traz esse demônio cego e mudo. Fala, demônio, quem você é? Fala teu nome, demônio. Fala, demônio. A gente só vai sair da igreja quando você falar. Ué, mas ele é mudo. Vamos ficar aqui até coisar. É que na concepção judaica, na concepção dos rabinos, dos fariseus, toda a pessoa que tinha uma enfermidade, ela era chamada de endemoniada. Estava sob a influência de Beelzebu, o senhor das enfermidades. Quando o rei ficou doente, ao invés dele consultar o Deus que sara, ele foi consultar quem? Beelzebu. Ainda que não fosse nada, nem ele, nem o que se sacrifica a ele. Mas a influência pensava assim. E criou-se essa tradição em Israel. Então diz que trouxeram um homem com enfermidade. Este homem era cego e mudo. E segundo a tradição rabínica, ele estava sob a influência de Beelzebu. Porque eles acreditavam que era Beelzebu que colocava enfermidade nas pessoas e somente Beelzebu podia tirar. Foi o que o rei disse: eu vou consultar, eu quero saber se eu vou ficar sarado. Por quê? Na concepção rabínica, na concepção judaica, esta cultura helenista, esta cultura... E quando eles passaram pela Babilônia, isso ficou pior em Israel, hein? Tu lembra que trocaram o nome de Misael, Ananias, pelos nomes Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram nomes pagãos? Então, lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o demônio ou o homem a falar e ver. Então, quem é que era mudo e cego? O homem. E por que endemoniado? Endemoniado porque ele estava com enfermidade, e segundo a tradição rabínica, segundo a tradição judaica, segundo o pagão, era Beelzebu que colocava essas enfermidades. Então todas as pessoas que estavam com enfermidade era um endemoniado. Quando não era por enfermidade, este homem estava sendo punido, ou ele quebrava a lei. Ele também era considerado um espírito imundo. Ele também era um homem que estava sendo punido por Deus
quando Deus enviou da parte dele um mau espírito para punir Saul e para punir também o rei Abimeleque. Mas vamos ao relato. 23. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônio, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral das enfermidades, o maioral dos demônios, do espírito mau. Por que os fariseus falaram isto? Porque se o homem estava com enfermidade, se o homem estava endemoniado, só quem poderia tirar esta enfermidade era Beelzebul. Quando Jesus cura o homem, eles disseram: ele faz isso porque ele é Beelzebul. Ele é o príncipe e o maioral dos demônios. A pergunta que eu faço é: Jesus era Beelzebul? Não, porque essa era uma tradição, uma cultura judaica. E isto veio para o meio da igreja. E quando eles veem alguém com uma psicose, ele diz: tem demônio? Não tem demônio, o homem tem uma psicose. Quando eles veem alguém com um ataque epilético, ele diz: tem demônio? Não tem demônio, este homem tem um ataque epilético. É que na época não tinha medicina para um diagnóstico preciso. E qualquer enfermidade que se tinha está endemoniado. Foi Beelzebul. E quando Jesus cura aquele homem, e você pode ver que todas as vezes que aparece a palavra demônio, ela está associada à enfermidade. Leia na sua casa. Todas as vezes que você vê a palavra demônio, está associada à enfermidade. Ela só não está associada à enfermidade dentro das igrejas. Por quê? Porque eles são invocadores de mal. A pessoa sai lá do mundo, chamado mundo, né? Viciado em drogas. Chega dentro dessa região aqui, ao invés de eu dar evangelho para esse espírito mal silenciar, eles ficam invocando. Você que bebe cachaça, você que bebe cachaça, você que bebe cachaça. Está lá dentro do cara. Você que bebe cachaça, você que bebe cachaça. Aquilo ali se manifesta, o cara bebo mesmo, e daí qual é a parada? Porque são invocadores do mal. Amados, eles disseram: este não espere demônio, senão pelo poder de Beelzebul. Ele é o maioral dos demônios. Versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: Jesus vai falar dentro daquilo que eles vivem. Todo reino dividido contra si ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ora, se Jesus foi lá, eles estão dizendo que é Beelzebul e curou o homem. Ora, se Beelzebul coloca enfermidade e eu tiro enfermidade, sendo eu Beelzebul, eu estou contra mim mesmo. Quem coloca enfermidade segundo a cultura de vocês? Beelzebul. E quem é que tirou a enfermidade? Fui eu. Ora, então eu estou dividido contra o meu próprio reino. Depois Jesus usa uma palavra que eles amam, mas eu vou descodificar. 26. Se Satanás, o que se opõe a Deus, porque Deus é o Deus de Israel, Beelzebul é o Deus de Ocrom, tornou-se então um adversário de Deus. Se Satanás espere Satanás, ora, se Beelzebul tira o próprio opositor, tira o próprio opositor, dividido está contra si mesmo, como pois subsistirá o seu reino? Depois ele diz no versículo de número 27, e se eu expulso o demônio por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Pergunta aos seus filhos se eles estão curados ou não. Pergunta às pessoas que ouvem o evangelho da graça se houve transformação ou não. Pergunta às pessoas que estão debaixo da cobertura de Cristo se elas vivem com enfermidade ou não. Era o que Jesus estava querendo dizer a eles. Ora, se eu expulso por Beelzebul, por que é que então se expulsam os vossos filhos? Eles podem ser os juízes, eles podem dizer se estão livres ou não. Porque toda idolatria quer prender as pessoas.
Todo ídolo quer te prender, ele quer sacrifício. Os altares da chamada igreja estão cheios de ídolos, que requerem o seu sacrifício, requerem o seu dinheiro, querem o seu suor, querem que você pague o preço que já foi pago por isso. E depois ele diz no versículo de número 28, se porém eu expulso demônios, os espíritos maus que estão na vida dessas pessoas, pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Segura! Todas as pessoas e que estão vivendo o reino, nenhum espírito mau será mais ativado, porque Cristo os governa e os domina. Demônios, da palavra daimons, da palavra demônio, daimon kakos. Um espírito pode ser mau, pode ser bom. Pneumakakos, ruach, do hebraico, pode ser um espírito bom e um espírito mau. Davi era um ruach bom. Deus o chamou de um homem segundo o seu coração. Mas Davi também foi pneumakakos quando ele adulterou. Quando ele saiu com Betseba, um espírito mau se manifestou. E as pessoas disseram, como pode um homem desse segundo o coração de Deus? Não é que veio nada do exterior, é que estava dentro dele. Quanto de nós já cometemos coisas que nós jamais pensaríamos em fazer? Olha para você hoje, passa um filme na tua mente e você vai ver as atrocidades que você já foi. E hoje, debaixo do domínio de Cristo, tu estás em perfeita vitória. E Marcos capítulo 7, versículo 17 ao 23, explica isso. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Versículo de número 18. Então lhes disse, assim também vós não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra do homem não pode contaminar? Versículo 19. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. 20. E dizia, o que sai do homem, é isso que o contamina. Versículo 21. Porque do Exu, da pombagira, do 7 frecha, do 14 frecha, do 21 frecha. Que é isso? É Robin Hood? Porque de dentro do coração dos homens, não tem nada a ver com um ser que vem de fora, está aí dentro de você. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios. A prostituição é pombagira ou está dentro do homem? Ia, mas não vai mais. A revelação chegou, está dentro do homem. Ia, mas não vai mais. De dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. 22, a avaré. Uia! Sai de ré. A avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, e vem a palavra full time, a loucura. A loucura é um espírito, amado. É um estado de espírito. Eu já conheci pessoas excelentes. Eu conheci uma psicóloga, uma mulher que dá gosto de conversar, mas ela surtava, meu amado. Os crentes diziam, tem Exu. Eu dizia, não. É o pneumakakos, é o daimon mau, que se manifesta nela quando você irrita, quando você pisa no calo. E ela dizia, hoje eu vou rodar minha baiana.
Ó. Está lá dentro. A pessoa fica irreconhecível. Em alguns casos, a psicose, o trauma psíquico é tão grande que ela nem se lembra. Eu? Jamais. Jesus disse: o que contamina o homem está lá dentro dele. Já conheci pessoas que estavam numa reunião como essa, e daqui a meia hora veio a notícia: está preso. Bateu com seu veículo, virou a mão no focinho do outro. É o daimon que está lá dentro, que se manifesta. E você vai nessas reuniões com o daimon aí dentro de você, com essa loucura aí dentro. E o pastor fica invocando. Sai, Exu. Não tem Exu, porque Exu é um ídolo, não é nada, nem aquilo que sacrifica a ele. E o que é que se manifesta? A loucura. E a pessoa, sem conhecer a revelação da graça, diz: é uma pombagira. O que ela fez? Entrou nele. Aonde? Aqui dentro da igreja. Quer dizer que a gente está nesse ambiente protegido por Deus, louvor, adoração, palavra, o pastor aqui cheio da unção de Deus, e a pombagira passou sem ninguém ver, olhou e entrar naquela mulher. Olhou, ela não está de brinca, ela falou: aqui eu não entro. Aí olhou aquela ali, batom lilás, deixa eu marcar aqui com X. Se tiver uma vermelha, eu entro lá. Se não tiver, nessa mesmo. Está lá dentro, abençoado. Se eu invocar, ele vem. Se eu chamar, ela aparece. Já apareceu em você quando pisaram no teu pé? Já apareceu? Apareceu aí? Diga um ui. Aí, quantos demônios da loucura. Olha, o cara está muito bem, ele não tem nada, abençoado, ele não tem nada. Ele vem para a igreja, vem cantando, toma até banho. Na igreja ele pega demônio. Caramba, gente, mas não era para pegar o demônio então lá quando estava cheirando, bebendo, fumando? É porque lá não tem invocação desses espíritos da loucura. A invocação acontece aonde? Nessa região. Ora, se eu estou lá na porta da tua casa, se eu chamar Bispo Arnaldo, se ele estiver em casa, ele vai falar o quê? O quê? Ora, meu amado, você está aí dentro cheio desses espíritos, com uma vontade danada de tomar uma cachaça. E eu fico aqui: cachaceiro, sai cachaceiro, queima ele, queima a cachaça. Meu irmão. O cara já está aqui dizendo: tomara que acabe logo, que eu vou tomar logo um mel com 51. Eu conheço a mensagem. Eu já fui de lá. Amados, quando esses males, quando esses daimon kakós, que está dentro do coração do homem, são ativados, o homem se manifesta. E existe uma natureza de manifestações que nós vamos falar daqui para frente. Existem pessoas que entram em transe, que o subconsciente delas estão lá dentro, da pessoa lá fora falar: você sabia que você fuma assim porque é Zé Pilintra? Aquilo entra no subconsciente dela. Quando ela entra numa região de invocação, ela acredita que ela é quem? O Zé Pilintra. Só que não é, porque isso são ídolos, criados pelos homens. E os ídolos nada são, nem o que se sacrifica a eles. A blasfêmia, a soberba e a loucura. Então diz que a loucura é um
daimon, um espírito que se manifesta em mim. Então olha o que disse Jesus, Mateus capítulo 17, versículo 14 e 21. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, 15, Senhor, compadece do meu filho, porque ele é o quê? Ele é o quê? Ele não tem pombagira? Não. Ele não tem Exu? Não. Isso quem inventou foi os homens agora. Isto veio da África e eles botaram dentro da igreja. Na Bíblia não tem pombagira, não tem Exu, não tem 7 flechas, nem 14, nem 21. Seus pastores que criaram, porque o tema da mensagem é os demônios e seus associados. Eles se associaram a esses ídolos, que Paulo disse que não são nada. Nem o que se oferece a eles. Então, se você vem a uma reunião, eu fico invocando pombagira, eu me tornei associado a esse espírito mau, porque eles não têm poder, o que eles têm é influência que o pastor coloca sobre a vida das pessoas, porque eles nada são no mundo. Senhor, compadece-te de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito. Então, se a medicina de hoje fosse naquele tempo, o diagnóstico e Lucas, que era médico, iria dizer que esse homem tinha epilepsia. Ataque epilético. Não é demônio? Diz que eles muitas vezes caem no fogo e outras muitas nas águas. O pai deu o diagnóstico, meu filho. Corre não, filho. Você está com demônio? O pai disse que ele era lunático, louco. Era um daimon, era loucura que estava dentro dele. Muitas vezes um trauma de infância, quedas com cabeça. Hoje os diagnósticos são, graças a Deus, em larga escala. Mas naquele tempo, como se saber? Depois diz no versículo de número 16, apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então não era problema de manifestação satânica e diabólica, como diz a igreja. O problema era de saúde. Porque todas as vezes que a palavra demônio aparece aqui, e em especial nos dias de Jesus, está relacionada com enfermidade. Um daimon kakos, um espírito de enfermidade. Que naquela época eles pensavam que era Beuzebu. Então ele diz, eu apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. 17, Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa. Graças a Deus, que esta geração é uma geração que crê e é uma geração eleita. Até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. 18. E Jesus repreendeu o daimon, o espírito de loucura. O que eles chamaram de lunático, Jesus disse que era um daimon, um espírito de loucura. E diz que este estado de espírito, esta loucura, saiu do menino. E desde aquela hora ele ficou, porque era uma enfermidade. É que a igreja prega tudo que é demônio escrito ali. Não tem olhos iluminados e pega tudo que é demônio e diz que é pombagira. Já reparou? Já. Engraçado que Judas diz que era um diabo e não curvou para trás, não balançou o rabo. Judas não chegou lá e... Os soldados perguntaram, quem é ele? Ele falou, aquele que eu beijar no rosto. Qual demônio? Nenhum. Foi lá. Não existe nenhuma passagem nos dias de Jesus em que um demônio apresentado pela igreja como pombagira rosnou para ele e disse, eu vou te matar, eu vou acabar com a tua vida. Não existe. Todas as passagens que se referem a demônio está ligado a enfermidade. E eram chamados de endemoniados por causa de Baal-Zebud, que quer dizer Senhor das moscas, o Senhor da enfermidade.
Só que a igreja atribui isto a Baal, os rabínicos, sem saber que Baal era senhor das moscas, mas Cristo é senhor dos senhores. Então Lucas capítulo 8, versículo 1, que já está acabando. Lucas capítulo... Olha só. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho de Deus, e os 12 iam com ele. 2. Também, preste atenção. Também, algumas mulheres que haviam sido curadas de quê? De espíritos daimoncacós, ou pneumacacós, espírito mau, que está onde? Dentro do coração do homem. Diz que também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e que sempre estava relacionado à enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, 7 espíritos malignos, 7 pneumas, 7 doenças, 7 prostituição, loucura. Quando ele chegou lá, olha, diz que os espíritos malignos, os pneumacacós, eram, na verdade, 7 demônios, 7 enfermidades. Depois ele diz em 1 de Coríntios, é isso, Miguel? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19. Olha lá. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Versículo 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que eles sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vocês se torneis associados aos demônios. E aqui chega o que eu preciso te apresentar. A igreja aí fora está associado a esse espírito que está dentro do homem, quando na verdade eles deveriam curá-los com a palavra de Deus. Aí você vem lá do mundo, do chamado mundo, cheio desses espíritos ativados em você. Você é um cara que tem... Porque, amado, é olho no olho. Existem pessoas que já estão com elas esse desejo, umas de furtar. São pessoas boas, pessoas de Deus, nasceram em Cristo pelo Espírito, mas a sua carne ainda está ativada. Ora, como é que eu curo uma carne ativada? Dando o evangelho. O que é que eles fazem? O processo contrário. Eles ativam ainda mais. E começam aqui a fazer o trabalho de exorcistas. E esta prática é condenada diante de Deus. A maioria dos pastores que estão na igreja não são pregadores do evangelho, são exorcistas. Olha aí que realidade triste. Você entra dentro da igreja para ficar: Senhor, eu oro agora, o primeiro demônio alojado em 5. Não, mas demônio alojado? Como assim? Como é que é uma pombagira alojada em mim? Esse lado mulher, esse lado negão? Saravá, amado. Uia! Não encosta em mim não, meu amado. Não existe isso. Existe, é que está dentro de você uma natureza que você deve fazê-la morrer pelo conhecimento da palavra. Quantos de nós brigávamos com a mulher à toa? Chegava dentro de casa, mas virado no marafo, a mulher já quando olhava, ele é o quê? Olha você hoje uma bênção. Você aprendeu pelo evangelho que em Cristo você é uma nova criatura. Você aprendeu que você é templo do Espírito Santo. Você aprendeu que os teus olhos estão iluminados e que você deve amar a sua mulher assim como Cristo vos amou, que você deve perdoar uns aos outros assim como Cristo nos perdoou, e que amando uns aos outros, vendo uns aos outros superior a si mesmo, vocês estão mais perto do amor do Pai.
Não é invocando o mal. Se eu invocar o mal na sua vida, ele vem, meu amado. Porque o mal está dentro. E em Atos, capítulo de número 19, versículo de número 11, olha aí. Ih, rapaz, 2 minutos? Caramba. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. 12. A ponto, olha a idolatria. Não foi Paulo que levou o lenço. Foram os religiosos. Aí eles fazem lenço na igreja para vender. Totalmente diferente. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. E os espíritos malignos, os daimon kakos, se retiravam. Então a unção na vida de Paulo, o fervor, estava tão intenso, que quando alguém encostava numa roupa, nas vestes de Paulo, a doença e a enfermidade se batiam em retirada. Diz então no versículo de número 13, e alguns judeus o quê? Exorcistas. É o que a igreja está cheia. Cheia de exorcista. Invocar o lado mal da pessoa. Invocar o daimon kakos. A pessoa veio lá. E é assim, tá? Tem toda uma estratégia. Ele olha, vê uma pessoa triste, com cara de alcoólico, ou vê muito pobre, eles atacam aquela. Se vê uma mulher muito pintada, eles dizem, Deus está me revelando que uma pombagira está entre nós. E começa a invocação do mal. Diz assim, Deus está mostrando que é você, minha irmã. Você. Aí tem uma missionária aqui que diz assim, mas dá mesmo, parece que eles lutam um negócio, deve ser uma coisa ruim. Pum! A mulher, ela levantou, Deus mostrou. Meu irmão, e aqui? Eles começam a invocar o mal, porque é isso que faz um exorcista. Eles começam, e esta prática era comum lá, tá? Diz que nos dias de Paulo, exorcista ambulante, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os processos de daimon kakos, de espíritos malignos, de espíritos maus. Daimon, depois você pesquisa, tá? O que quer dizer daimon kakos? De processo de espírito maligno, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então pegaram um homem cheio de espírito mau, e dentro desse espírito mau o homem tem homicídio, ira. Você leu a relação, não leu? Então o homem estava cheio disso. O homem estava por aqui, de cachaça, de pó, de maconha, possesso. E diz que eles colocaram a mão sobre o homem e diz, esconjuro em nome de Jesus, é quem Paulo prega. Esconjuro, sai. E não sai nada, porque não tem nada para sair. A não ser quando é teatro. A não ser quando a pessoa tem um surto, uma psicose, ela gera uma tonteira, ela apaga, ela tem uma epilepsia, aí ela apaga aqui em cima, e eles passam como homens poderosos, mas na verdade são exorcistas, estão associados aos espíritos malignos. Invocadores de males, são bruxos, feiticeiros, e a mesa aqui preparada para esse tipo de manifestação. E diz então no versículo de número 14, e os que faziam isso eram os discípulos de Paulo, eram cristãos da graça, eram filhos de um judeu chamado Seva, um sumo sacerdote, uma prática comum em Israel. Versículo 15, mas o espírito maligno, daimon kakos, ou pneuma kakos, lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são?
Eles já olharam e falaram: Ih! De vez em quando um exorcista vai em você e diz assim: vai lá em casa que eu vou orar por você. A irmã está desviada, não está? Que eu estou vendo a irmã de calça jeans, estou vendo a irmã de brinco. Eu acho que a irmã tem pombagira, não tem? Porque é assim. Leva você para lá. Quando chega lá, que eles vão tentar te exorcitar, você diz: eu sou o templo do Espírito Santo. Eles diz que o espírito maligno, o espírito mau, respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? 16. E o possesso do espírito maligno, que não diz demônio, porque aqui está traduzido para a palavra. Demônio quer dizer espírito. Daimon kakos quer dizer mal. Diz que o homem que estava cheio de um espírito mal, eu vou aqui conjecturar, porque eu posso conjecturar desde que eu não fira a doutrina. Eu acho que esse homem estava cheio de pó e virado na cachaça. Mas uma hora, de vez em quando eles se dão mal lá. Você vê que de vez em quando aparece um... Tem pó aí, eu cheirava contigo, lembra não, bispo? Lembra não? De vez em quando eles se dão mal com um espírito desse, não? Mas esse homem aqui... possesso do espírito imundo, acredito ele, cheiradão, cheio de pó, virado no marafo, soltou sobre eles e subjugando a todos, e eram 7, deu um pau danado, devia lutar uma capoeira igual Gera. Botar a mão na minha cabeça, que demônio, nada, meu irmão. Eu estou cheio de cachaça, mas eu estou lúcido. Vocês são exorcistas. Vocês estão associados para o mal. Toma aqui, ó. Pum, pum, pum. Diz que o pau cantou, meu irmão. 7 não pegaram o cara. Vai lá nessas casas aí, doutoreira aí. Vai lá tentar pegar um maluquinho daquele lá. Pega lá. Uma vez eu irritei minha esposa, ela falou: tá muito bravo comigo, nós fomos evangelizar lá na casa dos malucos lá, tu ficou bem com medo. Claro, o cara possesso do espírito mal, meu irmão. O cara estava dizendo lá que era homem de ferro, dava cada cabeçada na parede. Vai eu me meter com ele? Oxi! É rir, hein? Diz que o possesso de espírito maligno soltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudo e feridos, eles fugiram. Graças a Deus que entre nós, meu irmão, não há mais esse espírito governando as nossas vidas. Graças a Deus que hoje não estamos demais da influência de Daimon kakos. Graças a Deus que a carne ativada foi enfraquecida pelo poder do Evangelho. Graças a Deus que o espírito mau que está dentro de mim, dentro de você, que são os espíritos de loucura, de avareza, de tristeza, de melancolia, foram tirados com a unção genuína do Evangelho. Graças a Deus que o que se manifesta em você é o fruto do Espírito Santo. É amor, é bondade, é longanimidade, é perdão, é amar. Glórias a Deus, a Cristo, porque a palavra dele é fiel em nossas vidas. Na verdadeira igreja de Cristo não existe prática de exorcismo. Na verdadeira igreja de Cristo não existe invocação do mal. Na verdadeira igreja de Cristo, o que existe é a pregação do Evangelho, é o ensino da sã doutrina, é mostrar que Deus é soberano, que nós estamos sob o governo de Cristo, que nenhum mal nos sucederá. Estamos livres, prósperos, abençoados, sob o cuidado do Pai. Está derrotado toda a invocação do mal. Está destronado todo sentimento contrário. Está destruído todos os invocadores, todos aqueles que são associados, todos os exorcistas. Vocês vão bater em retirada. Nós não vamos pular em vocês com espírito maligno, mas vamos na unção do Espírito Santo dizer que os filhos de Deus estão livres.
Não existe isso sobre as nossas vidas. Se cumpriu a palavra do profeta Isaías. Isaías 53, versículo 4 e 5. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Os daimon kakós que governavam a nossa vida. Ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre o madeiro. E nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. 5. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E sobre as suas pisaduras fomos sarados. Quem invocar o mal sobre a sua vida é um falso profeta. Está querendo anular o sacrifício de Cristo. Está querendo dizer que as enfermidades ainda continuam no meu espírito. Estamos saudáveis, estamos purificados, estamos regenerados. Somos uma nova criatura. No nosso espírito quem governa é o Espírito de Deus. Estamos selados, estamos batizados, estamos revestidos de Cristo. Estamos cheios de Deus. E em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, Paulo diz algo maravilhoso. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Segura. Reino de Deus não tem nada a ver com o céu, com o paraíso. Reino de Deus é onde nós já estamos. O reino de Deus, disse Jesus, está dentro de nós. Ele libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E espiritualmente, nós já estamos no reino de Deus. Ele disse que os injustos não herdam o reino porque não vivem a bênção que este reino tem. Se você é injusto, você não vive como herdeiro. Vive disciplinado. Salvação não pode perder, porque da palma da mão do Pai, ninguém pode te arrebatar, nem morte, nem vida, nem os anjos, nem o principado, nem nenhuma coisa, nem nenhuma outra criatura pode te separar do amor de Deus. É que tu vives disciplinado, porque tu está sendo injusto num reino de justiça. Não vive como cabeça. Então ele disse: ou não sabeis que o injusto não reinará no reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, 10, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 11, tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de vosso Deus. Vocês estão aperfeiçoados, justificados, lavados. Sobre a vossa vida não há possessão, não há espírito que governa. O que vos governa é Cristo. Você recebe isso? Tais fostes não são mais. Olha para, meu amado, a lei não é capaz de apresentar você assim. A lei mostra você culpado ainda, sujo ainda, imundo ainda, endemoniado ainda. Só que endemoniado era considerado impuro por causa das enfermidades, mas da cruz para cá, ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas chagas nós estamos sarados. Tais fostes algum de vós, mas fostes lavados, regenerados, transformados, selados, batizados, uma nova criatura, e estão selados pelo Espírito Santo. Quem recebe, diga glória a Deus. Ora, se tudo isso aconteceu com você, como é que eu vou fazer aqui uma sessão de exorcismo? Para tirar o que se você já foi lavado? Ou tu não recebe que tu foste lavado? Fostes ou não fostes? Fostes.
Vocês. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 5, para terminar daqui a pouco. Só mais 2 versículos. 11h30, está na hora. Hoje é bacalhau. As pessoas me abençoam, meu amado. É do site, mas é, né? Olha lá. Essa palavra aqui é uma palavra que tem que ter muita sabedoria. Porque Paulo está falando com os efésios lá no tempo dele, que passaram a transição da lei para a graça. Que vivia debaixo desses espíritos, que vivia debaixo daquela influência helenista do rei Antíoco, que nós vamos falar domingo que vem. Eles viviam debaixo de uma cultura. Então os judeus viviam muito debaixo dessa influência da idolatria. Então Paulo está falando com os efésios no tempo dele. Por quê? Porque nós já nascemos sem pecado. O pecado foi anulado na cruz. Para os gentios não há pecado para condenação. Há obras da carne para a disciplina. É diferente, entende, né? Olhos iluminados. Quando nós falamos que não temos pecado, o sistema aí fica doido. E não tem pecado. Não temos. O que nós temos é obras da carne, também conhecido como pecado, errar o alvo. Então olha o que Paulo diz. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Alô, nós não estivemos mortos em delito e pecado. Quem estava eram os cristãos que estavam no tempo de Paulo, que passou a transição de antes da cruz para depois da cruz. Nós, quando nascemos, já nascemos depois da cruz, perdoados, lavados e regenerados. Entenda isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Dois, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito do daimon, que atua nos filhos da desobediência. Então, quando você vê alguém se batendo aqui num teatro, este não pode ser um eleito. Porque o eleito não vive mais nessas manifestações. Porque o eleito fostes lavado, regenerado. E aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Quando você vê essas manifestações mediúnicas, é um espírito que atua nos filhos da desobediência. E quem é filho da desobediência aqui, diga ui, ninguém. Muito visitante, meu irmão, ninguém. Porque se não fala, não volta mais, né? Você não é filho da desobediência. Tu és filho da obediência. Quando esta palavra chegou na tua vida, ela dilacerou a tua alma. E a tua alma que estava armada da religião foi desarmada e fosse então agraciado com a graça maravilhosa de Cristo Jesus. Tu és filho da obediência. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória. Tem três, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação do Exu, segundo a inclinação da pombagira. Não, pastor, eu fazia tudo aquilo, pastor, o senhor tinha que me ver quando eu ia no baile do Alô-Laô. Pastor, no baile do Alô-Laô só dava eu, mas era o Zé Pilintra. Não era não, filho. Era a inclinação da tua carne, mentiram para você. Porque eles são exorcistas, querem tirar o que não existe, colocar influência ruim em você. Na verdade, era a tua carne, tu eras guiado assim, enquanto esta palavra não chegava na tua vida. Quem te guia hoje é o Espírito Santo. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses sim são filhos de Deus, estes mesmos para os quais eu prego esta manhã. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, não por filiação. Éramos por natureza filhos da ira, como existem os demais. Versículo 4. Mas Deus, soltando a mão sobre vocês, mandando vocês para o inferno.
Mas Deus o quê? Nunca vi isso em lugar nenhum. O Deus que me apresentaram na religião é um Deus mau, carrasco, que quer o meu dinheiro, que solta a mão sobre mim quando eu erro, que pune, que manda para o inferno. Você mandaria o seu filho para uma fogueira de São João aí, se ele fizesse pipi na fralda? Se vocês são maus, não fazem isso com seus filhos. Porque é que Deus, que comprou vocês com o sangue dele, faria isso com vocês. Deus é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Graças a Deus! Grande amor. Meu amado, faz uma escaneada da tua vida. Se Deus fosse lhe dar o que você merece, há muitos que nós não estaríamos mais aqui. Nós estamos aqui exaltando um Deus de amor, que não ocultou os pecados em nós. Nós estamos aqui tratando de um Deus que, quando olhou para cada um de nós, viu estampado o sacrifício de Cristo nas nossas vidas. Ele perdoou todos os nossos delitos. Ele tem tudo governado pela palma da tua mão. Ele te ama com amor intenso, com amor incondicional. E os exorcistas, com o nome de pastores, têm humilhado os filhos de Deus, expondo a vergonha, fazendo as pessoas caírem aqui, sendo humilhadas diante de uma plateia. Reúne uma plateia como essa e bota a mulher caída no chão, de mão para trás, num teatro hipnótico, numa catarse, num espírito de manobra, de hipnose. E todo mundo aí olhando para o pastor como um astro, como um super-homem, e a vida aqui humilhada. Fazem isso porque a mensagem verdadeira do Evangelho ainda não chegou nessas vidas. Porque quando chegarem, elas vão descobrir que Deus não envergonha os seus filhos, Deus não desampara o justo, Deus não é um Deus de caído, Deus é um Deus que levanta, que exalta. Deus é um Deus de misericórdia e de causa do seu grande amor com que nos amou. Seu Deus. E então, diz ele no versículo de número 5: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, esta palavra salvação aqui do grego sotéria, quer dizer resgatado, livres, curados e cheios de saúde. Antes da cruz, endemoniados, espírito maus, espírito imundo. Depois da cruz, regenerados, lavados, cheios de saúde, próspero, felizes, porque nós servimos a um Deus que é rico em misericórdia por causa do seu grande amor que nos amou. Posso ser sincero e confessar diante da comunidade? Vocês são salvos pela graça de Cristo. E me suportem mais 2 versículos apenas. Tito, capítulo 2, versículo 14 e 15. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Pode parar. Remiu ou não remiu? Então que culto que eu vou fazer para tirar iniquidade? Então não remiu. Vem aqui que eu vou botar a mão na cabeça de vocês. Para quê? Para tirar iniquidade, purificar vocês. Ualá. Ué, então ele não remiu? Porque aqui diz a palavra que ele se deu a si mesmo, a fim de remir-nos de toda iniquidade e para deixar com espírito imundo, para deixar cheio de enfermidade, para deixar você ainda lunático, a fim de quê? Purificar. Quem aqui está purificado, diga: ah, papai.
Você recebe isso? Você recebe? Você recebe? Diga, eu estou purificado. Então vou eu te chamar aqui na frente, botar a mão para você e dizer, você tem um espírito imundo, você tem espírito imundo. Então ele mentiu. É uma questão de influência. E eu estou influenciando você com o Evangelho de Cristo. Você está purificado, a fim de remir-nos de toda iniquidade, para si mesmo. Deixa eu ler. Não. Daimon. Deixa eu ler bonitinho. Tem demônio? O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo dele do Exu. Me ajudem, vocês me conhecem, pouca escolaridade. Exclusivo quer dizer que de quantos? Ora, se eu sou exclusivo, eu não posso ter uma pombagira, senão eu não passo a ser exclusivo, eu passo a ser de dois. De Deus e de pombagira. Eu sei que eles não gostam, mas está escrito. Meu amado, quem é exclusivo é de um só. Você recebe que você é exclusivamente de Deus? Ui, que palavra linda, hein? É exclusivamente de Deus. É o que você é. Ah, então eu não tenho um Exu, Carinana e uma serpente Raguadá? Ué, e o que é uma serpente Raguadá? Sei lá. Coisei. É na racha em hebraico. A fim de purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. 15, diz essas coisas. Estou falando, Senhor. Estou falando a uma hora que este povo foi purificado por ti. Estou falando a uma hora que este povo te pertence. Estou falando a uma hora que eles são propriedade exclusiva de ti. Estou dizendo que da palma da tua mão ninguém as arrebata, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem nenhuma outra criatura pode separar este povo de ti, do teu amor. Eu estou dizendo que eles são propriedade exclusiva de Deus. Diz essas coisas, exorta, repreende, também com toda autoridade, e ninguém te despreze. Graças a Deus que ninguém despreza isso, e ninguém é louco, né, filho? E agora sim, eu termino com Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então, Deus falou de várias maneiras, falou pela mula, falou pelos profetas. Só que hoje ele não fala mais. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Nesses últimos dias, ele nos falou pela mula, pelos profetas. Ele nos falou pelos pastores. Pelo profeta Balabachúria. Vai. Pô, aceita aí. Pô. Ele nos falou por quem? Pelo Filho. E o Filho, disse Paulo aos Gálatas, foi revelado a ele. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. 3. Olha que lindo. Dá vontade até de fazer. Olha só que lindo. Eu vou fazer. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, é que ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, e ele só volta, filho. Tens demônio?
E ele só subiu para a destra, para o seu lugar de excelência da majestade, depois de ter feito a purificação dos teus pecados. O trono vazio, e ele purificando a cada um de nós. E só subiu para lá, depois que remir e purificar para si um povo zeloso, exclusivamente dele, especial e de boas obras. Se esse povo se encontra aqui e pela internet, digam Abba, Pá. Digam Abba, Pá. Digam Abba. Resplendor da glória, expressão exata do ser, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder e já fez a purificação dos nossos pecados. Você, em Cristo, está perfeito. Assim é, assim disse o Espírito da graça.